Boa noite a todos, os presentes aqui, como aqueles que nos acompanham pelas mídias digitais. É com alegria que estamos aqui mais uma sexta-feira para nos reabastecermos de energias amorosas, do grande aprendizado que teremos. E a gente sempre começa passando alguns recadinhos. Se você conhece alguma grávida carente, nós estamos iniciando um curso para gestantes, às quintas-feiras, da 1h30 da tarde, na sala Dr. Maurício, que fica no andar superior, intermediário. E nós vamos ter um curso de 2 meses, e ao final, a grávida vai receber um enxoval de fazer inveja a qualquer bebê. Muito lindo, feito com muito carinho. Então, é importante, elas recebem nesse intervalo cestas básicas, tem um acompanhamento com ginecologista e cuidados pós-partos, que são os temas que vão ser tratados aqui durante o curso. Nós também temos um trabalho às segundas-feiras, Dr. Bezerra de Menezes é o nome do trabalho, onde, se você sofre com problemas do uso de álcool ou de qualquer dependência, tem essa doença de difícil tratamento, que não tem cura, mas tem tratamento, que nós possamos encaminhar ou um familiar que acaba sendo aquele que mais precisa ter um apoio, porque acaba sendo um codependente. Aí, às segundas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui das 20 às 21h30. No segundo andar, chama-se Acolhimento Fraterno, Dr. Bezerra de Menezes. E hoje, com muita alegria e ansiedade, porque essa menina que fala hoje, a nossa querida Cris Bernardo, faz umas palestras maravilhosas, estará aqui conosco hoje, está aqui no cantinho, vai ser muito bom estarmos aqui. E ela separou um trechinho dos Tormentos Voluntários, capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. O item é Os Tormentos Voluntários. Foi ditado por um bispo, Fenelon, na cidade de Lyon, onde nasceu Kardec, em 1860. O item 23, vamos ler um trechinho. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-las nos gozos da alma, que constitui uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira nesse mundo, ele procura com avidez tudo que pode ajudá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só ele cabia evitar. E para nos ajudar a evitar esses problemas voluntários que a gente causa para nós mesmos, do livro do Dr. José Carlos de Luca, Sempre Melhor. O item 77 diz o seguinte: privilegiamos os acontecimentos do mundo de fora, não dando a atenção devida que está acontecendo em nosso mundo interior. É preciso inverter isso. É de todo o interior que nascem as atitudes que poderão transformar nossa vida num céu ou num inferno. Entretanto, se o homem vive inconsciente do que se passa dentro de si mesmo, sua realidade exterior facilmente se transformará num caos.
Quem conhece a si mesmo está no caminho mais próximo da felicidade, por duas razões. Primeiro, está consciente de suas virtudes e, por isso, utiliza todo o potencial de que sabe ser portador. E segundo, está consciente das suas imperfeições e assim pode combater o mal que ainda existe em seu mundo interior, evitando agir em prejuízo de si mesmo. O homem mais poderoso do mundo, sem dúvida alguma, é o homem que se mais conhece. O mais fraco é impotente, ainda que fisicamente forte, é o que ignora a si própria, a si próprio. Então nós vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos para melhor nos concentrarmos, entrar em sintonia com as energias amorosas que nós temos nessa noite, nesse ambiente amorável, e os nossos queridos que nos acompanham pelas mídias virtuais, digitais também, em seus lares, onde estiverem, que nós possamos nos envolver na palestra amorosa da nossa querida e assim nos abençoarmos para que o nosso dia a dia possa ser cada vez melhor. Senhor, se conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos que estão aqui no trabalho presencial, aos que nos acompanham nas mídias digitais. Primeiramente, agradecemos a essa equipe amorosa o convite. É uma alegria retornar a esse trabalho, reencontrar amigos queridos e juntos refletirmos um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre, para que nós possamos tornar a nossa caminhada mais leve, mais serena e, por que não dizer, mais feliz, porque está em nossas mãos fazê-lo. Muito bem, escolhemos esse tema, Tormentos Voluntários, da mensagem do Espírito Fenelon, que foi gentilmente lida agora, porque nós achamos esse título bastante intrigante. Tormento é um estado de ansiedade, de angústia, de sofrimento, de tortura. E é difícil imaginar que voluntariamente nós podemos escolher entrar nesse estado. Fenelon é muito claro, né, dizendo que estamos procurando uma felicidade que não existe integralmente aqui. E já sabemos que essa felicidade ela está nos gozos da alma. Mas por inúmeras razões nós ainda procuramos nos gozos materiais, né? Como ele frisa. E mais para frente na mensagem ele vai falar, pobres insensatos. Né? Porque, na verdade, quando nós buscamos os gozos materiais, nós estamos trazendo aquilo que nos perturba, como ele fala. Então ele diz, pobres insensatos. Vocês se esquecem de que um dia vocês terão que deixar essas futilidades da vida, quando ultrapassarmos a alfândega da vida, né? E vamos perceber o quanto nós envenenamos a nossa vida por isso. Quando nós pensamos nos tormentos, nós podemos trazer um quarteto de tormentos. Orgulho, vaidade, inveja, ciúme. E o patriarca desses tormentos é o egoísmo. Todos eles são subprodutos do instinto de conservação, porque para nos conservarmos, nós precisávamos cuidar de nós mesmos. A questão nossa é que nós entramos num excesso, e aí geramos esses subprodutos, como eles nos falam. A vaidade, por exemplo, que é primogênita do orgulho, ela nos faz distanciar da humildade, porque ela cria uma imagem de nós muito distanciada da nossa realidade, nos fazendo crer que nós somos melhores que os outros, e por isso merecemos aquilo que nós vemos que o outro tem e que nós não temos. A irmã da vaidade, a inveja, nos faz ter que, todo momento, estar atento ao que os outros fazem para buscar nos manter numa posição de superioridade. Com isso, nós despendemos uma quantidade enorme de tempo e de energia. E tudo isso nos afasta do exercício do autoconhecimento, que é o caminho fundamental para o nosso crescimento. Há uns anos atrás, um pesquisador japonês, de nome Takahashi, assim como outros pesquisadores,
ele buscava estudar as áreas do cérebro que eram ativadas quando nós dávamos vazão a determinadas emoções. E ele escolheu estudar sobre a inveja. E qual foi a primeira dificuldade dele? Foi encontrar voluntários que pudessem ajudá-los na pesquisa, porque os voluntários precisariam entrar dentro da máquina de ressonância magnética funcional, se submeter a algumas simulações, né, para dar vazão a esse sentimento da inveja. E por que essa dificuldade? Porque todo mundo reconhece que existe inveja. Muitos dizem que sofrem inveja de outros em relação a eles, mas ninguém admite que sente. Curioso, né? A inveja existe, mas nós não sentimos. Quando ele aprofunda no estudo, ele vai ver que os alemães separam a inveja em duas. Uma inveja que eu nutro por olhar o que o outro tem e eu me sinto fracassado. E a outra, além de me sentir fracassado, eu desejo o mal do outro. E ele vai pesquisar, na continuação dos seus estudos, de que quando nós sentimos inveja, aquela que nós sentimos fracassados pela conquista do outro, ela ativa a mesma área do cérebro da dor física. Ela é uma dor física. E quando nós nos alegramos pelo fracasso do outro, ela ativa a mesma área do prazer. Isso leva a ele a fazer um estudo intitulado Quando o seu sucesso é minha dor e quando a sua dor é o meu sucesso. E é interessante, porque se nós pensarmos bem, esse sentimento de inferioridade é mais uma ilusão da nossa parte. Porque se nós entendemos Deus e os mecanismos pelos quais Ele age na nossa vida, nós sabemos que o que quer que nós precisamos chegará até nós, de bom e de ruim. Então, nós sempre precisamos fazer a nossa parte. Se queremos o bem, precisamos primeiro fazer o bem. Então, no fundo, é preciso que nós todos construamos uma base mais sólida para construir a verdade que nos liberta, como ensinou Jesus, o moço do quadro, né? Como diz a minha amiga Vilma. Nós criamos longos processos de aflições que mais cedo ou mais tarde vão nos conduzindo a esse despertar, porque a vida, ela nos empurra sempre para o crescimento. E é aí onde nós vamos começar a nos questionar. Mas que felicidade é esta que eu busco, à custa do sofrimento do outro, que vai existir por algum tempo e logo depois ela vai deixar de existir? Que energia é essa que eu tenho que despender, uma cota enorme de tempo e de energia para me manter superior aos outros? São essas as vivências que nós começamos a refletir e que vão surgindo para nós como frustrações, como experiências difíceis, como desilusões, que todos nós lamentamos, obviamente, quando nos acontece. Mas, por mais estranho que pareça, nós deveríamos agradecer a Deus e à espiritualidade. E por quê? Porque a desilusão é a visita da verdade, como diz Emmanuel, mentor do Chico, que nos faz acordar quando nós ainda estávamos adormecidos pelas névoas da ilusão. E o Emmanuel vai além. Ele diz assim, abandone as ilusões antes que elas te abandonem. Ou seja, nós podemos voluntariamente escolher abandoná-las, porque sofreremos menos do que esperar que elas nos abandonem. São essas experiências que vão nos conduzindo para sair do mundo exterior e, no despertar, começar a olhar para o nosso mundo interior, como bem frisou a mensagem do De Luca. E assim, é paulatino, é lento, mas nós vamos deixando de nos preocupar com o que os outros têm, com o que os outros fazem, para começar a estabelecer as primeiras bases do que seja o nosso autoconhecimento. Nós não estamos aqui de férias, e cada um de nós veio com planejamento espiritual cuidadoso. Viemos com equipes que nos amparam, que nos inspiram, para que cada um de nós possa colocar o melhor para fora. Colaborar com a obra do Criador, que é a nossa tarefa, mas começando por nós mesmos. E, para isso, nós precisamos começar a entender determinados mecanismos que nós não entendíamos antes. E começar a olhar para as provas como instrumentos para o nosso aprendizado e, muitas vezes, para a correção de rotas. Eu falo muito, quando venho falar aqui, que eu gosto muito de um livro do Alírio de Cerqueira Filho, chamado Saúde Existencial. Ele também tem um livro chamado Saúde Espiritual. E ele fala que nós passamos por fases diante da vida. Ele diz assim que alguns ainda estão com uma visão muito materialista da vida. E essas pessoas, elas estão totalmente voltadas para o externo. Elas vivem para o mundo fazendo coisas para ter, como se isso fosse a finalidade maior da existência. E todos nós passamos por isso. As pessoas com essa postura, elas não têm um sentido de propósito existencial ou de missão. Vivem para si ou, no máximo, para os seus.
Usam o seu livre-arbítrio para fazer de conta que são seres humanos. Mas esta postura de só buscar o ter resulta num grande vazio existencial. E como nós vemos isso na nossa sociedade, né? O materialista, ele nega a sua essência. Ele nega o espírito que é. E por isso, segundo ele se torna um ter humano, e não um ser humano ainda. E esse ter humano existe em todas as classes sociais. Naquele que muito tem, e mais ainda deseja ter, e naquele que pouco tem. Mas ao invés de aprender com a experiência do pouco recurso, ele passa o tempo invejando aquele que tem. Então, se nós excluirmos aqueles que vivem sob extrema miséria na face da Terra, e que naturalmente precisam com certeza focar o material para a sobrevivência, a maioria de nós ainda está focado na conquista de bens, de satisfações materiais, mas que se nós pensarmos, quando conquistamos, exige de nós ainda mais energia para mantê-las. E nosso amigo Jesus falava, não ajunteis tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem vão consumir. Mas caminhando no nosso processo evolutivo, chegamos numa outra visão, que é uma visão espiritual material. E por mais paradoxal que seja, ela é possível. É uma atitude na qual nós admitimos a existência da vida espiritual, mas há uma separação entre o valor do ser e o valor do fazer e do ter. Como a nossa cultura ocidental ela é uma cultura fragmentada, normalmente nós separamos as coisas que nós fazemos e temos do ser que somos. E muitas vezes achamos que nós estamos cuidando do ser espiritual exclusivamente quando nós adentramos numa casa religiosa, como Paz e Amor. Então, nós entramos aqui, liga o botão do on, estamos cuidando do nosso espírito. Saímos, liga o botão do off, e eu estou exclusivamente na vida material, porque, afinal de contas, eu preciso sobreviver. Normalmente, para quem vive assim, o espiritual diz respeito a questões puramente religiosas, e o resto é tudo material, sem vínculo com o espiritual. Isso gera um ser interiormente dividido, porque ele já sabe que ele é um ser espiritual, mas ele vive apenas materialmente e, esporadicamente, busca realizar as suas obrigações espirituais. Quando está tudo bem do ponto de vista material, ele vai embora da casa religiosa. Deseja ainda servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, fazendo exatamente o oposto do que Jesus nos recomenda. Viver a vida com plenitude não significa pensar só no espiritual em detrimento do material. Isso é um equívoco. Nós estamos no mundo material e, se é para estarmos aqui, precisamos viver nele e não fora dele, desprezando os valores materiais. Essa é a nossa prova. No entanto, se nós vivermos sempre buscando os valores que não perecem em tudo que fazemos, praticando paulatinamente o desapego de coisas, de pessoas, de cargos, nós vamos caminhar na nossa evolução com mais facilidade. Então, colocar o tesouro no ser não é focar exclusivamente o ser ou mais o ser, é focar sempre o ser. Porque quando nós focamos sempre primeiro o ser, nós englobamos os outros valores. Como disse Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado como acréscimo. Ele não disse buscar somente o reino de Deus. E, por fim, ele coloca numa postura que é essencialmente espiritual, que é o nosso destino. É a atitude no qual nós estamos constantemente buscando o reino de Deus, mesmo vivendo no mundo. Não há separação permanente entre o valor do ser e os valores do fazer e do ter. Então, toda a vida material, ela está em harmonia com a espiritual. Quem tem essa postura sabe que o espiritual não diz respeito somente a questões religiosas, mas toda a vida do ser, que vive no mundo, sabendo que ele aqui está de forma transitória e que todas as suas ações devem ser realizadas em função do aprimoramento do ser que ele é. Então, ele está sempre atento se aquilo auxilia no crescimento do ser ou não. A pessoa que busca primeiro e busca sempre o reino de Deus e a sua justiça, não é uma pessoa perfeita, mas alguém em aperfeiçoamento. Se ela percebe em si uma tendência a viver no mundo como um ter humano, ela faz esforços para transformar essa tendência, porque ela sabe que isto é o melhor para ela na condição de ser espiritual que ela é. E busca fazer exercícios
para sentir no coração aquilo que ela já sabe no plano do conhecimento. Porque é muito comum, nós já sabemos o que é o melhor para nós, o que nós devemos, mas a nossa vontade ainda tangencia, né, fazer e ainda ter os velhos hábitos. Então, ela busca esforços. E essa postura gera o verdadeiro ser humano, que está no mundo sem ser do mundo, porque ele está sempre buscando o reino de Deus e a sua justiça, e sabe e sente que tudo que faz e tudo que tem lhe é oferecido por acréscimo a essa postura. Quantos tormentos, então, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. Trabalha a sua autoestima, aceita as suas imperfeições e não briga com o Pai, não briga com Deus, porque é muito comum, né, nós discutirmos com Deus por não aceitarmos aquilo que temos e a condição. E sabemos que o que temos e a condição em que estamos é a conquista nossa. Exercitar a gratidão também por tudo que nós temos, por tudo que nos foi emprestado para o devido usufruto, nos livra, nos separa dos tormentos voluntários. Mas, fundamentalmente, estudar a nós mesmos, a imagem real do que somos. E, para isso, nós precisamos de um mínimo de humildade, para nos enxergar realmente como somos. Porque só em nós encontraremos essa felicidade, a estabilidade e a segurança que nós buscávamos fora, em comparação com os demais. Se a humildade é esse recurso fundamental, é essa virtude que Jesus reforça constantemente na sua fala, é a base pela qual edificam as virtudes, quais são os elementos que podem nos ajudar a identificar essa humildade? É interessante porque Jesus, quando ele aqui desce para o nosso planeta, ele nasce na manjedoura. Ela é o símbolo, ela é a lição da humildade, o símbolo, o berço das virtudes cristãs, a manjedoura, já mostrando a simplicidade e a humildade. E Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, ele fala assim: olhai para nós como árvores. Primeiro nós fincamos as nossas raízes no solo da humildade, para depois nós elevarmos os galhos para o alto. Então, para crescer para o alto, nós precisamos crescer para baixo primeiro. Mergulhar fundo, o que ele quis dizer? Mergulhar fundo em nós mesmos para conquistar uma estabilidade, para alicerçar adequadamente a fundação para o edifício que nós vamos construir, essa obra-prima que é a construção de nós mesmos, seres espirituais. A humildade, então, ela é a fundação sólida desse edifício. E é um engano associar a humildade à pobreza, à condição de recurso financeiro, porque muitas vezes nós podemos estar nessa experiência e não sermos humildes. Então, curiosamente, a origem da palavra humildade, ela vem de humus, que quer dizer terra, mas o significado de humus também é fertilidade. Então, a alma humilde, ela é uma alma fértil. Ela é uma alma receptiva às sementes do Evangelho. Ela é uma alma aberta ao novo. E, com isso, ela é capaz de florescer e frutificar mais e mais para a vida. O orgulhoso, ele não está aberto para a vida, para mudar. Porque ele já está muito cheio de si e ele não tem espaço para algo novo. O humilde, ele se esvazia da vaidade, das ilusões, do orgulho, para se fazer fértil. E, entendendo a humildade com essa importância para nos afastarmos dos tormentos voluntários, como podemos definir as características da pessoa que é humilde? A primeira delas, né, é o reconhecimento da pequenez diante da grandiosidade da obra do Criador. Nós somos todos colaboradores, todos nós, cada um de nós pode fazer a diferença, mas é preciso que nós nos reconheçamos pequenos diante da obra. Mas o humilde, ele jamais se reconhece como tal. No entanto, ele está sempre se conscientizando e sempre olhando o muito que ele tem a aprender. A segunda característica, ao pensar nela, me lembrou muito Chico Xavier, que todos nós conhecemos. Porque o Chico foi combatido por padres, pastores e até por pessoas do segmento espírita, por ciúmes, por inveja, mas ele nunca se preocupou em rebater as ofensas. Ele seguia no seu caminho de amor ao semelhante, independente do que o outro lhe fizesse, bem ou mal. Certa vez, ele foi perguntado sobre os constantes assédios e críticas que ele recebia ao seu trabalho e à sua pessoa. E ele responde assim: vivemos sempre com o retrato que fazem de nós e com a nossa própria realidade interior. Temos de nos ajustar a uma e a outra. Aceito o mundo
e os homens como eles são, e a mim como devo ser. Só o tempo me deu esse equilíbrio, e isso não é fruto de santidade, como pensam alguns, nem de perfeição, como dizem outros. É fruto de experiência. E nós vemos aqui a fala de alguém consciente de quem era e consciente da sua tarefa. E aí onde nós identificamos a segunda característica dos espíritos humildes, que é a consciência da realidade acerca de nós. Reconhecer os nossos defeitos, a nossa pequenez, mas também as nossas qualidades. Saber quem somos, nem mais nem menos, e principalmente não nos deixarmos tolher para que nós mesmos não deixemos de fazer aquilo que nos compete. E a terceira característica da humildade, obviamente, dentre tantas outras, é o desapego aos resultados da sua obra. Ele também ilustra bem isso, né? Nunca ficou com 1 centavo de nenhuma das mais de 400 obras psicografadas. E desapego, naturalmente, ao nosso ego. Certa vez, um aprendiz pergunta ao seu mestre: posso fazer tudo o que Jesus fez? E o mestre responde: sim, desde que você não acha que foi você que fez. Então, a humildade, longe de ser servidão, ela simboliza a liberdade. Porque aquele que é humilde, ele é livre. Ele possui uma liberdade interior que nasce das profundezas da alma e que constantemente o renova para o bem. Ele é livre para caminhar porque ele é livre de resultados, ele não espera nada. Então, por isso ele caminha mais livre. Precisamos todos nós, né, dentro desse tema dos tormentos voluntários, investir nesta conquista. Focar menos nos tormentos que nos agitam e perturbam e mais nesse caminho da humildade que dá essa base para nos abrirmos para a renovação e para sermos verdadeiramente livres. E é nesse caminho que, como o próprio Fenelon fala na mensagem, que nós vamos adquirir a paz de coração e encontrar o caminho da verdadeira felicidade. Como ele termina na sua mensagem, o humilde ele está sempre rico, pois ele olha para baixo em vez de olhar para cima. Ele vê aqueles que têm menos do que ele e vai ao encontro para ajudar. Está sempre calmo, porque ele não inventa necessidades absurdas. E pensemos, a calma em meio às tormentas da vida, ela também não é uma felicidade? Possamos levar essa reflexão para os nossos lares, para a nossa vida, na certeza de que a cada passo, a cada esforço que nós fazemos, estamos diuturnamente amparados pela espiritualidade amorosa, liderada pelo moço do quadro, que nos sustenta e vibra por nós a cada momento. E eu agradeço imensamente a atenção e a paciência de todos. Muita paz. Passou rapidinho, né? Cristiane, muito obrigada. Volte sempre. E nós, nesse momento, então, iniciamos a segunda parte do nosso trabalho. Que nesse momento, todos nós possamos fechar os nossos olhos, ficarmos mais concentrados, buscarmos a figura de Jesus, o nosso Mestre, a nos envolver, nos abrir, nos preparar mais e mais para a hora do passe. Mas aqui a gente tem o hábito de, antes de recebermos o passe, nós vamos doar. Doar o nosso melhor sentimento para o nosso planeta Terra, nossa casa azul. Que nesse instante, onde houver uma lágrima e um sofrimento, mãos amigas possam acolher, socorrer, nem que seja com um sorriso e um abraço sincero. E nós, de nossa parte, aonde quer que os nossos passos nos levem, que nós possamos igualmente ter um olhar atento para poder ajudar da maneira mais simples ou às vezes as mais desafiadoras. Mas o bem que nos trará, com certeza será maior do que aquele que nós fizemos. Que nesse instante, então, vamos buscando junto aos médiuns que se prepararam e amorosamente estão à nossa disposição. Nós vamos abrindo o nosso coração. O médium não vai lhe tocar fisicamente,
porque ele veicula energias. Então fique tranquilo, abra-se para receber essas energias. E o médium carinhosamente vai dando o seu melhor. E junto com o seu anjo da guarda, vai acontecendo o passe que traz aquilo que nós mais precisamos. Que nesse instante, uma luz branca e brilhante caia sobre nós, das altas esferas espirituais, envolvendo o nosso centro de força coronário, que é como uma portinha no topo da nossa cabeça, que se abre e absorve no nosso corpo espiritual essas energias, ajudando-nos a renovar os pensamentos, fazendo com que, junto com o centro de força frontal, que fica logo na testa, ambos trabalham muito para nos ajudar aos pensamentos mais leves, mais caridosos, mais amorosos. Em seguida, um azul prateado vai nos envolver à altura da nossa garganta, nos dando toda a necessidade que nós estamos precisando. Se tivermos problemas na tireoide, paratireoides, no nosso aparelho fonador, esse aparelho que é o único da humanidade, somos os únicos que podemos conversar, orientar, esclarecer, que o façamos no bem. Depois, um róseo amoroso envolve a região do nosso coração. Que nós possamos, com muito carinho, receber uma luz rosa e amorosa, retirando mágoas, tristezas, aborrecimentos, deixando-nos envolto em muita paz, em muito amor. Amor incondicional, ama porque ama, e assim que é. Um dia todos seremos assim. Deixamos essa luz agindo e vamos buscar um verde esmeralda, uma cor belíssima, que envolve espiritualmente o nosso gástrico, desde o esôfago, o estômago, vai se esticando até os intestinos, fígado, vesícula biliar, ajuda também pâncreas, baço, rins, suprarrenais, bexiga, órgãos reprodutores. Todos esses órgãos tão importantes vão sendo amplificados em melhora, em equilíbrio, em saúde. E nesse momento, nós vamos vibrando para todos os nomes que estão nas urnas de encarnados. Essas urnas ficam na porta principal do núcleo. Lá nós podemos colocar nomes de pessoas queridas que passam por dificuldades as mais variadas. Todos os trabalhos espirituais, esses nomes serão beneficiados. Temos também uma para os desencarnados. Vamos envolver. O noticiário tem trazido nomes de pessoas que desencarnaram de forma tão abrupta, tão incomensuravelmente difícil, que nós possamos nos lembrar dessas criaturas, rogar a Deus por elas, que as portem ao mundo espiritual amparados e protegidos. Vamos agora pedir pela nossa família, que nós possamos mentalizar o nosso lar, que vamos entrando pela porta principal do nosso lar, na presença de Jesus, percorrendo os nossos cantos e recantos desse lar, principalmente os nossos quartos de dormir, principalmente se temos crianças, para terem um sono pacífico, tranquilo, e que todos na família
possam viver harmonizados. Por isso sugerimos sempre escolher um dia da semana, mesmo que sozinho, faça o Evangelho no lar. Leia em voz alta, de maneira que encarnados ou desencarnados possam ouvir e se beneficiar desse Evangelho. Nesse momento, então, agradecidos que estamos, envolvendo em gratidão a nossa Cristiane Bernardo, que nos trouxe palavras tão confortadoras, a equipe espiritual que nos ajudou nessa noite, que possamos retornar ao nosso lar na paz e na harmonia, e que nós possamos ter uma semana proveitosa, feliz, agradecer a Deus pela saúde e voltarmos aqui quando necessário, sempre que pudermos, com as graças de Deus. Aproveitem a convivência da família nesse final de semana e alimente esse amor familiar que é tão importante para todos nós. Graças a Deus.